Olá, no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, e o verso 6, está escrito que Deus, ele não muda, ou seja, ele é invariável, ele é o mesmo lá no tempo do Antigo Testamento, do Novo Testamento, no nosso tempo, ou seja, em Deus não há sombra de variação. Agora, você há de concordar comigo que muita coisa mudou na liturgia da igreja, na maneira de adorarmos a Deus. Por exemplo, se você voltar um pouquinho no tempo, lá para os anos 70, anos 80, até anos 90, você verá que o traje, por exemplo, de uma pessoa adorar a Deus na igreja era diferente. Por exemplo, o traje do homem era comum ser este daí, ó, que está na imagem. O que aconteceu? Hoje mudou para este outro traje aí, olha só, uma mudança drástica, né? O traje da mulher também, outrora, para adorar a Deus na igreja, geralmente era este aí. Mudou para este aí. Então, nós vemos algumas mudanças que aconteceram no decorrer do tempo. Inclusive lá na liturgia, na questão da reverência, da solenidade, em que a gente adorava a Deus na igreja lá nos anos 70, anos 80, anos 90. Eu até entendo que o nosso mundo é dinâmico. Nós não podemos querer negar as mudanças, elas existem. Mas olha só, no assunto de adoração a Deus, nós temos alguns princípios. Moisés, quando se encontrou com Deus, com Jesus, ali no Monte Horebe, ele foi se aproximando, porque ali aconteceu uma teofania. Então Deus ele se manifestou ali através de uma sarça que estava queimando, mas não se consumia. Isso chamou a atenção de Moisés e ele foi se aproximando. E aí então, a voz de Deus na sarça ardente disse assim, está em Êxodo capítulo 3, verso 5. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Interessante que o Monte Horebe ali era um deserto, não tinha nada de especial, porém, como Deus, Jesus, estava ali, aquele local se tornou santo. Se você for para Josué também, quando o próprio Jesus apareceu a Josué, olha o que Jesus falou também para Josué, já havia falado para Moisés. Respondeu o príncipe do exército do Senhor, que era o próprio Jesus, a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Tanto Moisés como Josué tirou as sandálias dos pés, porque ao se aproximar de Deus, eles precisavam mostrar o quê? Reverência, porque o nosso Deus é santo. O profeta Isaías teve um privilégio muito grande. Se nós formos em Isaías capítulo 6, você pode abrir a sua Bíblia, eu estou abrindo aqui a minha, e Isaías, ele teve o privilégio de contemplar uma adoração lá no céu. E se você ler capítulo 6 de Isaías, do verso 1 em diante, diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava.
e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, o profeta Isaías, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins voavam então em volta de Deus, e eles tinham 6 asas, com 2 voavam, e com 2, conforme eles falavam, Santo, 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 cobria os seus pés, e com as outras 2 o rosto, em reverência a Deus. Essa é a adoração lá no céu. Como nós adoramos a Deus hoje, aqui na terra? Será que temos toda essa reverência? Se você for lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40, o apóstolo Paulo, falando ali sobre a adoração na igreja de Corinto, ele diz que tudo ali deveria ser feito com decência e com ordem. Então, amigos, quando se trata de adoração a Deus, a reverência é algo assim de suma importância. Eu quero ler para vocês também algumas mensagens do Espírito de Profecia com relação a esse tema. E nós temos aqui então no livro Testemunho para a Igreja a seguinte mensagem. O tema é a dignidade do mensageiro. E diz assim, ó: é necessário o decoro vou ler de novo, perdão. É necessário o decoro no púlpito. Um ministro do Evangelho não deve ser descuidoso de sua atitude. Se ele é o representante de Cristo, seu comportamento, sua atitude, seus gestos devem ser de tal natureza que não cause aborrecimento ao auditório. Os ministros devem possuir maneiras distintas, devem rejeitar modos, gestos e atitudes incultos, cultivando em si um porte a um tempo humilde e digno. Devem trajar-se de maneira adequada à dignidade de sua posição. Sua linguagem deve ser a todos os respeitos solene e escolhida. Aqui a serva do Senhor está dizendo que lá no púlpito, com relação ao mensageiro, ele deve ter decoro. Ele não pode ser descuidado ali no púlpito. Ele é o representante de Cristo. E quantas vezes nós vemos no púlpito o mensageiro de forma descuidada, contando anedotas, contando piadas. E aqui está dizendo também que ele deve se trajar de uma maneira adequada, digna da posição que ocupa. E hoje em dia, infelizmente, cada um usa o vestuário que bem lhe quer, que bem lhe agrada. E aqui está dizendo também que a linguagem dele deve ser solene e bem escolhida. Amigos, será que nós estamos seguindo isso aqui? Será que a nossa linguagem no púlpito é uma linguagem solene e escolhida? Ou muitas vezes, em nome de atingir uma massa de pessoas, nós temos uma linguagem chula lá no púlpito? Aqui está falando também do nosso traje, da nossa roupa, que deve ser adequada àquele momento solene. Quantas vezes nós estamos ali no púlpito e às vezes nos vestimos como se estivéssemos, por exemplo, em qualquer outro lugar comum. Eu quero ler com vocês também, mas antes, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou pedir algo para vocês que eu não costumava pedir, mas eu vou pedir agora. Se você acha que essa mensagem que eu estou passando é importante, é relevante, você pode estar dando o seu joinha aí, você pode
estar compartilhando, você pode estar comentando. E eu não estou dizendo isso para eu monetizar o meu canal, não é nada disso, não. É porque eu descobri que quando você faz isso, o YouTube entende que é relevante e vai mandar essa mensagem para mais pessoas, vai dar mais visualizações. E o meu objetivo é mandar isso aqui para o maior número de pessoas possível, né? Jamais pensando em monetizar, em ganhar dinheiro, jamais eu vou ganhar dinheiro com a palavra de Deus, vendendo estudos bíblicos ou coisas parecidas que eu costumo ver no YouTube, no Facebook. Não, é só para que o YouTube entenda que é um assunto relevante e possa mandar para o maior número de pessoas possíveis, né? Então é só por isso que eu peço isso para vocês, né? Algo que eu nunca pedi, mas estou pedindo agora por esse motivo, somente por esse motivo. Tem mais um texto aqui, ainda no livro Testemunho para a Igreja, fala sobre a conduta na plataforma. E fala assim, ó: mas as coisas erradas transpiram muitas vezes na sagrada tribuna. Um ministro a conversar com outro na plataforma perante a congregação, rindo e parecendo despreocupado do trabalho ou manifestando falta do solene senso de sua sagrada vocação. Desonra a verdade e rebaixa o sagrado ao baixo nível das coisas comuns. Olha só, na plataforma você já viu essa cena que eu acabei de ler aqui? Às vezes lá os membros da plataforma estão conversando, rindo, né, como se estivessem em qualquer outro lugar, menos ali na presença de Deus. Aqui está dizendo que ali precisa de solenidade, e está dizendo que isso são coisas erradas que acontecem na sagrada tribuna, e rebaixa o sagrado ao baixo nível das coisas comuns. Tem outra mensagem aqui, ainda em Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos. A serva do Senhor diz assim, ó: alguns dos que ficam no púlpito fazem com que os mensageiros celestiais que estão no auditório deles se envergonhem. O precioso evangelho que tanto tem custado para ser levado ao mundo é injuriado. A palestra comum e barata, atitudes grotescas, contorções das afeições. Olha só que inteligente, olha só que interessante. Aqui está dizendo que muitas vezes nós envergonhamos os anjos que estão ali na igreja devido ao nosso mau comportamento. Aqui está falando que muitas vezes a palestra comum e barata. Quantas vezes nós vemos isso no púlpito? Às vezes o pregador contar anedotas, falar de tudo menos da palavra de Deus. E isso acaba trazendo o quê? Vergonha para o Evangelho de Deus. Mais uma mensagem aqui da Mensageira do Senhor, para a gente estar terminando essa reflexão. Ela diz assim, ó: mensagem para o momento. Os que se põem diante do povo como mestres da verdade têm que se haver com grandes temas. Não devem ocupar precioso tempo falando de assuntos triviais. Estudem eles a palavra e preguem a palavra, seja ela em suas mãos qual espada aguda de dois gumes, seja ela em suas mãos qual espada aguda de dois gumes. Testifique ela das verdades passadas e mostre o que há de ser no futuro. Olha só que interessante. A serva do Senhor está dizendo que lá no púlpito não é para a gente estar tratando assuntos triviais. Às vezes a pessoa vai pregar lá e só fala dela, só fala da vida dela. Mas aqui nós temos a ordem para pregar o quê? A palavra de Deus. Nós temos que pregar a palavra, que é uma espada de dois gumes, e testifique ela das verdades passadas e mostre o que há de ser no futuro. Amigos, nós precisamos melhorar muito no quesito reverência diante de Deus. Infelizmente, hoje em dia, nós vemos lá na igreja, lá na tribuna sagrada, muitas vezes
pessoas ali vestidas de qualquer jeito, sem prestar atenção na solenidade no momento. Nós vemos às vezes ali comportamento ali totalmente equivocado, como se estivesse na sala de sua casa, como se estivesse em um botequim. Nós vemos ali muitas vezes stand-up, a pessoa contando piadas, contando anedotas e a congregação rindo, caindo na risada, né? Isso desonra a Deus, isso traz vergonha, envergonham os anjos que estão ali para ouvir a palavra de Deus. Nós temos que pregar, gente, a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade. Eu sei que muita gente não concorda com o que eu estou dizendo, mas eu estou falando isso não da minha cabeça, mas sim da Bíblia, da palavra de Deus e do espírito de profecia. Muita gente diz assim, né? Não, mas eu sigo o meu coração, né? Deus fala através do meu coração. E o profeta Jeremias, ele diz assim, ó, não tem nada mais enganoso, Jeremias 17:9, do que o nosso coração. Sabe, irmãos, quando nós aqui do Ocidente falamos em coração, nós entendemos que se trata da sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Mas lá para os judeus não era bem assim. A sede dos sentimentos, das emoções, para os judeus era as entranhas, o intestino. Quando o judeu usava essa forma figurada de falar, né, do coração, para eles tinha o sentido do intelecto, do cognitivo. Então, quando eu me guio pelo meu coração, no sentido bíblico, pelo meu intelecto, pela minha lógica, na grande maioria das vezes, eu acabo cometendo muito equívocos. Nós temos que nos guiar por este livro aqui, ó, pelo assim diz o Senhor. Infelizmente, o apóstolo Paulo nos diz que nos últimos tempos, muitos deixarão de se guiar pela palavra de Deus. Deixa eu ler com vocês aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, você pode abrir a sua Bíblia aí e me acompanhar na leitura. 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo fala então, aqui, ele diz assim, ó, ele fala para nós, né? Ele fala para a época dele, mas reverbera para nós também. Capítulo 4 de 2 Timóteo, verso 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Aqui Paulo pede para a gente pregar a palavra de Deus. Não é para eu ir lá contar anedotas, piadas, não é para eu ir lá e ficar falando sobre minha vida. Não, é para pregar o quê? A palavra de Deus. E ele continua no verso 3, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a palavra de Deus. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ele diz que chegaria um tempo, e já chegou, que as pessoas, em vez de pregar a palavra de Deus, estariam lá pregando fábulas. E ele diz assim, no verso 5, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aqui o apóstolo Paulo, já de idade, dando conselhos para o jovem Timóteo. E esse conselho chega até nós. Irmãos, eu sei que é moda hoje a gente ser descolado, né, lá na igreja, muitas vezes ter uma linguagem chula para chamar a atenção, né, para entrar na vibe, né, como costumam dizer, ter uma roupa totalmente incompatível com a solenidade, mas que agrada o público, ter uma mensagem açucarada, né, que vai apenas levantar o ego das pessoas, mas nós, na verdade,
como disse alguém, né? Nós não fomos chamados para ser o caramelo da terra, né? O açúcar da terra, mas o sal da terra. E muita gente não consegue engolir, né, o sal. Quer engolir o quê? O caramelo, o açúcar. Mas não é isso que nós devemos fazer. Deus não muda. A mensagem de Deus é uma mensagem bonita, uma mensagem de salvação, mas também é uma mensagem que nos convida a renunciarmos a nós mesmos e fazermos a vontade do Senhor Jesus. E aí, irmãos, eu preciso, quando estou ali na tribuna sagrada, estar de acordo não com a minha lógica, com o meu coração, mas de acordo com a lógica de Deus. Ali não é lugar de eu contar anedota, piada, ali não é lugar de eu estar fazendo longas introduções antes do sermão, falando da minha vida, de coisas que não tem nada a ver, perdendo um precioso tempo. Não. Ali é lugar de confrontar o pecado, de pregar uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de submissão à vontade de Deus, uma mensagem de conversão, uma mensagem de salvação. E não se esqueçam, com muita reverência, com muito respeito, nós não devemos envergonhar os anjos que estão ali presentes. Então eu estou deixando com vocês aqui essa reflexão. Não falei nada da minha cabeça, eu falei aqui da Bíblia e do Espírito de profecia. Então, quando você estiver ali na igreja, na tribuna sagrada, preste atenção nos conselhos que Deus tem para nós. Lembre-se, em Malaquias capítulo 3, verso 6, o nosso Deus, ele não muda. Ele continua santo e será santo pela eternidade. Ele diz, né? Sede santos, né? Porque eu sou santo. Deus diz isso aí. E santo no sentido de separado. Irmãos, nós devemos ter separado para Deus não só o nosso coração, mas todo o nosso corpo, toda a nossa vida, a nossa maneira de falar, a roupa que nós usamos, a maneira que nós nos comportamos ali na tribuna sagrada, não só na igreja, mas também fora da igreja. Deus, Jesus, ele está procurando verdadeiros adoradores, não adoradores falsos. E nós temos que sim ter muita alegria ao adorar o nosso Deus, mas temos que ter também muita reverência. Ao subir ali na tribuna sagrada, temos que tirar as sandálias dos nossos pés, que significa o quê? Nós nos inclinarmos perante Deus e prestar um culto de adoração a Deus, não na horizontal, mas sim sempre na vertical. Pense nisso quando você estiver ali na plataforma, ou para pregar, ou para compor ali a plataforma.